Graça e paz, amados, tudo bem? Queridos, no capítulo 8 de João, versículo 29, diz assim: Aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nós precisamos entender isso como intercessores, que se você fizer o que agrada a Deus, Ele sempre estará contigo. Se você fizer o que agrada o Senhor, Ele sempre fará, se manifestará através da sua vida. Pensa nisso, olha que versículo fantástico. E lá no versículo 30 diz assim: dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Uma coisa que nós precisamos entender: ele, Jesus, ele foi enviado do Pai. Nós temos, quando você crê em Jesus, você acredita em Deus. Você tem uma fé em Deus plena. Deus se agrada, toda pessoa que acreditar na pessoa de Jesus, Deus se agrada dessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está honrando uma pessoa que Deus enviou. E assim sucessivamente acontece com todas as pessoas que Deus envia com um propósito, e nós passamos a respeitar e honrar. Vocês querem ver uma coisa? Eu não quero jogar brasa para o meu lado, não. Mas eu preciso ensinar vocês. Tem que falar a verdade tem que ser dita. Não é verdade? Se nós não falarmos a verdade, fica difícil. Presta bem atenção. Nós fundamos uma igreja, um ministério. Gente, tem muita gente fundando um monte de coisa por aí. Mas eu, honestamente, eu fico dizendo assim, nós já tivemos sinais de que Deus está aqui com a gente. Nós já tivemos sinais de que Deus está com a gente. Mas eu pergunto para você, por que Deus não faz mais na igreja? Por que Deus não realiza mais coisas na igreja? Porque muitas vezes as pessoas não honram as pessoas que devem ter honra. Por exemplo, como é que Deus vai te abençoar? Você que está me ouvindo agora. Você tem um pastor que ora por você, cobre a tua vida, coloca a tua vida diante de Deus. Você tem um pastor que faz a vontade de Deus, tenta fazer de tudo para obedecer a voz do Senhor. Aí eu pergunto para você, você vai desonra, desrespeita esse pastor. Você desonra esse pastor. Eu pergunto, a bênção desse pastor pode chegar até você se você o desonra? Como é que Deus vai estar com você nesse campo de batalha espiritual? Como Deus vai estar com você se você não honra a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida? Porque, querido, com todos os meus defeitos, eu sou um representante de Deus na sua vida. Eu preciso te ensinar isso. Porque muitas vezes alguns de vocês sofrem porque não honra, não respeita. Ah, pastor Paulo, né? Eu, particularmente, estou pouco me lixando. Estou falando sério. Eu não ligo muito se as pessoas têm... Eu não quero ser bajulado. Eu só quero ser amado, respeitado, porque eu quero de volta aquilo que eu dou para vocês. Quando você honra princípios de Deus, a bênção de Deus vem sobre você automaticamente. Entende? Eu não estou falando, eu nem tenho me sentido desonrado por ninguém na igreja, não. Não me sinto, não. Eu me sinto amado, querido, me sinto mesmo. Até vejo o respeito dos amados comigo. O que eu me refiro sobre isso é porque se isso não acontece dentro da sua casa, se isso não acontece dentro do seu lar, se isso não acontece em algum momento da sua vida, por exemplo, toda oração que eu faço para Deus abençoar essas pessoas, elas serão retidas, porque Deus é fiel. Deus não é fiel a mim, não. Deus é fiel à palavra. Deus é fiel a Ele mesmo. Como é que Deus vai abraçar, vai abençoar uma pessoa rebelde? Queridos, isso faz parte de uma batalha espiritual. Isso faz parte do mundo espiritual. Nós precisamos honrar as pessoas que nos levantaram, pessoas que nos ganharam para Jesus, né? Precisamos honrar as pessoas que oram pela gente, que intercedem pela gente.
se essa onda de honra, de respeito, dignidade, de tudo mais, for se manifestar, se alastrar pela igreja, vocês vão ver milagres poderosos acontecendo dentro da igreja. Coisas poderosas estarão acontecendo dentro da igreja. Vocês lembram quando Jesus foi em Nazaré, que Jesus pregou, Jesus falou, Jesus ensinou? Questionaram: você é o filho de José, o filho do carpinteiro. Suas irmãs, seus irmãos estão tudo entre nós. Você é ninguém. Você não representa nada. Você não significa nada. O que aconteceu é que Jesus não pôde fazer milagres lá. Jesus, hein? Era Jesus. Era o Senhor. Ele falou: não existe profeta sem honra se não for na sua própria pátria. Então, deixa eu te falar, se nós começarmos a honrar uns aos outros, respeitar uns aos outros, nós vamos começar a ver uma onda de unção na igreja, uma onda de poder dentro da igreja, uma onda de temor dentro da igreja. O Espírito Santo vai se agradar da nossa postura, onde nós vamos reverenciar e respeitar uns aos outros. Não é pastor Paulo, não. É todos se respeitarem, todos dando honra um ao outro, um valorizando o outro. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou deixar isso aqui registrado. Eu não ia falar sobre esse assunto não, mas vou deixar. Por exemplo, na minha casa, a pessoa que mais merece ser honrada é a minha esposa Tânia. Rapaz, cara, Tânia cuida de mim, Tânia faz a comidinha para mim, Tânia cuida de mim de tudo, se preocupa com a minha vida, é uma esposa excelente, maravilhosa, serve a todos dentro da casa. Todos dentro de casa são servidos pela Tânia. A Tânia é a maior serva que existe. Na nossa casa, na minha casa, todos nós devemos considerar a Tânia a pessoa mais incrível da nossa casa, mais impressionante da nossa casa. Sabe por quê? Porque ela tem um potencial, uma capacidade de servir fantástica. E deixa eu te falar, quem tem dificuldade de servir é doente. Estou falando sério. Toda pessoa, Jesus veio servir. Quando Deus criou a humanidade, tudo que Deus criou, um pé de fruta que cresce, tudo que acontece é para servir. Tudo visa em prol do serviço. E nós devemos honrar a Deus, porque Deus fez uma estrutura humana, toda a biologia, toda a diversidade biológica, tudo é uma coisa servindo o outro. É impressionante. Então, tem gente que se sente humilhado porque serve. Tem gente que acha grandes vantagens, escondeu, deixou de fazer uma coisa. Olha, deixei de fazer, olha, me dei bem, não fiz aquilo. Gente, quando você serve, os olhos do Senhor te contemplam. Quando você se humilha, quando você honra outras pessoas, quando você, tem respeito por outras pessoas, ainda que sejam inferiores a você aparentemente, Deus vai te honrar. Escuta o que eu vou dizer. A mão de Deus está sobre aquele que serve e sabe honrar as outras pessoas. Deus te abençoe.